É isso aí, pessoal. Vamos embora começar aqui a conversar sobre planejamento de candidatura a mestrados, doutorados e pós-doutorados. O mar está para peixe. Tem muitas oportunidades hoje. Eu que sou banca de seleção em 3 universidades no Brasil, tenho visto cada vez mais oportunidades. Mas é aquilo, nem todo mundo vai acompanhar esse vídeo até o final e vai ficar pelo caminho. Vamos lá. O que eu vou te apresentar agora é a oportunidade de entender o fator determinante. Eu estou falando determinante para você conseguir uma vaga em seleções de mestrado, doutorado e pós-doutorado. E eu não estou falando isso porque é um achismo. Eu não estou falando isso porque funcionou comigo. Eu estou falando isso porque funciona com diversas pessoas de todas as áreas do conhecimento. Como, por exemplo, aí com a Leila, que teve 3 aprovações em mestrado. Sabe, você tem noção do que é isso? Muitas pessoas hoje lutam para ter uma aprovação. Leila teve 3. A gente estava brincando, inclusive, que ela já pode pedir música no Fantástico, né? A Rosemary, ela teve 2 aprovações em doutorado. 2 aprovações. E algo que muita gente, às vezes, fica suando para ter uma só. Detalhe é que tanto a Rose, Mary, quanto a Leila conseguiram bolsa. Então, olha que legal, hoje elas são remuneradas para estudarem. E eu fico muito preocupado, porque hoje você tem um monte de gente que gostaria de fazer mestrados e doutorados, e o que é legal é que cada vez mais pessoas têm me procurado, até para resgatar aquele sonho, né, que elas foram adiando ao longo do tempo, às vezes por questões de saúde, às vezes por questões familiares, ou até mesmo profissionais. Essas pessoas foram adiando esse ingresso no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado, e elas chegaram hoje para se candidatarem num contexto bastante diferente, mas bastante diferente. Porque aquelas estratégias que as pessoas faziam meio que intuitivamente para serem aprovadas, que funcionavam há 10, 20, 30 anos atrás, hoje elas não funcionam, né? Ou elas funcionam muito mal. E aí você depende muito mais de sorte do que da estratégia que funcionava há anos para você conseguir o tão sonhado sim. Fato é que hoje a concorrência aumentou, né? Hoje cada vez mais pessoas têm graduação, cada vez mais pessoas têm mestrados. Isso quer dizer que cada vez mais pessoas vão querer fazer mestrados, fazer doutorados e até pós-doutorados. Então a concorrência aumentou bastante. Eu lembro quando eu comecei como banca de seleção em 2014, 2015, a gente contava lá os candidatos, né, em algumas dezenas. Hoje você já conta em centenas o número de candidatos, a depender aí do processo seletivo, claro. Era muito raro você ter centenas. Hoje é muito comum você ter centenas de candidatos, porque as pessoas elas passaram a entender de que elas podem sim fazer um mestrado, só que elas passaram a ter um monte de nãos. Hoje eu vejo isso claramente como banca de seleção. Cada vez mais pessoas colecionando nãos. E quando a gente fala de seleção de mestrado, doutorado, pós-doutorado, às vezes você receber um não significa você esperar mais um ano para o novo processo seletivo. Você tem ideia? Esperar um ano, porque simplesmente uma pessoa seguiu de maneira intuitiva um método que não funciona mais. Hoje, para você se destacar nesse cenário de concorrência, é muito mais do que fazer o arroz com feijão. E eu não estou falando de você ter uma produção acadêmica gigante. Nem estou falando de você ter QI, né? Quem indica. Eu estou falando de você ter algo muito mais valioso, que você pode repetir várias vezes e que hoje muitos dos meus mentorados já conseguiram sim, que é estratégia. Estratégia. Hoje, e responde honestamente para você, tá? Você que chegou nesse vídeo até agora, ou seja, é um sinal de que você está interessado em de fato conseguir essa aprovação. Qual a sua estratégia? Qual o seu plano? Conta para mim qual o seu plano. Muitos não sabem.
Muitos estão jogando o jogo do amadorismo, que funcionava há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos. Muitos acham que vai dar tudo certo, né? É o que eu chamo de candidatura da esperança. Fica lá na esperança de que as coisas vão acontecer. Não tem estratégia. Não tem estratégia para candidatura, não tem estratégia para encantamento de banca, não tem estratégia para resposta de prova de conteúdo, muito menos para projeto de pesquisa. Assim, uma completa falta de estratégia. E ó, não faltam vagas, né? Tirei aqui um print. Hoje nós temos 4.580 mestrados e doutorados. Sendo que a gente vai ter uma abertura agora, né? Já foram aprovados, mas ainda não estão na lista, mais ou menos em torno de 300 a 500 mestrados e doutorados. Talvez, no momento que você esteja assistindo esse vídeo, esteja abrindo um mestrado na sua cidade, um doutorado na sua cidade, um pós-doutorado na sua cidade, ou num lugar mais próximo para você, mais conveniente para você. E aí aquela história, quem não sabe identificar esses mestrados, doutorados e pós-doutorados, quem não sabe estabelecer estratégia para aquele mestrado, doutorado, pós-doutorado, fica de fora. O problema não é que tem pouca vaga, não é verdade? Se você multiplicar aí 20 vagas por 4.580, né, na média, olha quantas vagas você tem. O problema é que 99,9% dos candidatos são candidatos comuns, que não sabem impressionar banco, que não sabem se transformar em algo irresistível e irrecusável no processo seletivo. Não tem o quê? Estratégia. Estratégia. E você provavelmente, nesse momento que você está escutando esse vídeo, você está numa dessas situações. Ou o teu edital está fechado e ainda não saiu, e você pode ser abençoado pela deusa da antecedência. Edital fechado significa que você pode planejar com muito mais segurança a sua candidatura, ou você está com o edital aberto. E aí é aquela história, ou você dá o tiro certo, ou você age com a melhor estratégia possível, ou você corre o risco de aguardar mais um ano. E aí é aquela história, ou você está sendo abençoado pela deusa da antecedência, ou você está sendo abençoado pela deusa da assertividade. Seu edital fechado ou seu edital aberto. Em ambos os casos, se você segue de uma maneira amadorística, como banca de seleção todo santo semestre, eu posso te garantir que você está em risco. E muitas pessoas hoje que estão se candidatando estão em completo risco. Vão ser colecionadores de nãos, porque simplesmente não tem estratégia. E a verdade é que não são todos os candidatos que estão realmente comprometidos em serem aprovados, né? Não estão comprometidos, não querem fazer o que é preciso para isso. Às vezes, não é porque a pessoa ela é descomprometida em si, mas porque ela segue esses conselhinhos de achismo que tem, né? Muitos já devem ter ouvido falar. Não, para ser aprovado tem que ter muita produção. Para ser aprovado tem que ser fluente no idioma estrangeiro. Para ser aprovado, você tem que ter um monte de coisa no currículo. Para ser aprovado, você tem que ter um projeto surreal. O que faz você ser aprovado hoje é uma estratégia global de candidatura. Sim, em alguns momentos você pode ter uma produção acadêmica muito baixa, mas você compensa com um projeto de pesquisa, com uma prova de conteúdo, com uma estratégia global. O que ocorre é que as pessoas elas se anulam muitas vezes e não firmam esse comprometimento de candidatura porque elas escutam conselhos errados. Seguem dicas controversas em redes sociais. Eu, como membro de banca de seleção, eu olho alguns gurus que tem na internet e eu falo assim, meu Deus do céu, tomara que essa pessoa não siga essa dica, porque ela vai para o caminho oposto do que ela deve fazer. Dá pena de, às vezes, ver pessoas que seguem dicas que são puro achismo. Também a gente tem situações em que as pessoas escutam conselhos de quem não passou pelo processo.
Às vezes, né, a pessoa tem um familiar que também é acadêmico, e aí esse familiar vai falando do achismo dele sobre o que é um cotidiano de banca de seleção hoje, né? Pessoa que não está no campo de batalha. Hoje o que eu mais vejo são pessoas que têm conselhos errados, às vezes de pessoas próximas, que em função da proximidade elas confiam no que a pessoa diz. Só que aquela pessoa só está dando opinião, ela não tem um mínimo de respaldo factual para aquilo que ela está te aconselhando. E você tem aquelas pessoas que não firmam seu comprometimento, que estão reproduzindo estratégias que funcionavam há 10 anos, quando a concorrência era menor. Hoje, você precisa ser candidato memorável. Hoje, você precisa ser diferente, você precisa ter planejamento. O que levou muitas pessoas ao nível seguinte há 10 anos não é o que vai te levar ao mesmo nível hoje. Infelizmente. E o que acontece é que as pessoas estão vivendo hoje uma ilusão de candidatura, a candidatura da esperança. E, ó, simplesmente elas poderiam virar esse jogo, mas elas escolhem seguir esse tipo de recomendação que eu mostrei aqui. Então, se você está achando que diquinha de internet que você vê em posts de carrossel, em reels, em videozinhos, vão ser determinantes para você chegar lá, eu te recomendaria repensar. Porque pior do que não ter um conselho é ter um péssimo conselho. Pior do que você estar zerado para sua candidatura é você ter conselhos errados. E hoje não falta conselho errado. Todo santo dia, se você abrir o Google, se você abrir um Instagram, um YouTube, você vê um conselho errado que provavelmente vai te distanciar do sim e não te aproximar do sim. E eu posso afirmar, assim, com absoluta segurança, como banca de seleção e como mentor de mais de 3 mil pessoas, que o seu planejamento é determinante para você transformar a concorrência em algo irrelevante e você está mais próximo do sim. Qual é o teu plano para transformar os concorrentes em relevantes? Essa é uma pergunta que tem que estar na ponta da língua. Agora, imagina você conhecer essas estratégias para você fazer parte do grupo do Sim e ser recompensado pelo seu comprometimento com a aprovação. Felipe, eu decidi que eu vou pegar o caminho seguro. Felipe, eu decidi que eu não vou viver de achismo, porque a minha vida, sou eu que pago a conta se aquele achismo dá errado. Felipe, eu acredito que hoje, com essa concorrência, se eu não faço além, se eu não crio diferenciação, se eu não sou um candidato memorável, não vai rolar. Eu estou em risco. Felipe, eu quero até ser remunerado, eu quero receber bolsa, eu quero estar nas primeiras colocações. Felipe, eu quero resgatar esse sonho que eu fui adiando por algum motivo e eu não quero perder tempo. Eu não tenho esse tempo a perder, inclusive. Se você quiser essas estratégias, esse é o seu momento. Meu nome é Felipe Ascencio, eu sou professor e orientador de mestrado e doutorado no Brasil e nos Estados Unidos, em 3 universidades no Brasil, uma universidade pública e 2 universidades privadas, nos Estados Unidos também. Ou seja, eu vivo, eu respiro seleção de mestrado, doutorado, pós-doutorado, porque é impossível de eu não estar em alguma banca. Como eu estou em várias instituições diferentes, sendo remunerado mensalmente, eu tenho que participar de alguma banca de seleção. Não tem para onde eu fugir. Eu até gostaria de participar de menos bancas, mas não tem para onde eu fugir. Inevitavelmente, eu estou em alguma banca de seleção, né? E hoje eu sou CEO de uma multinacional chamada Pembroke Collins, sediada nos Estados Unidos, mas que tem operação no mundo inteiro. É uma science tech, né? Uma empresa de tecnologia científica. Nós temos na Pembroke Collins mais de 30 mil clientes, e no caso de cursos e mentorias, eu tenho mais de 7.200 alunos em português, inglês, espanhol e francês, em que eu auxilio essas pessoas a desenvolverem sua carreira acadêmica, alcançarem o sim de sua aprovação e muito mais. Se você quiser conhecer até mais, depois entra lá nas diversas redes sociais em Produção Acadêmica e você vai conhecer meu trabalho e vai ter a oportunidade de ingressar em diversos cursos e mentorias meus. E eu quero te convidar aqui
para o workshop Planejamento de Candidatura a Mestrados, Doutorados e Pós-Doutorados. Felipe, o que vai rolar nesse workshop? Você vai aprender estratégias validadas para se candidatar em mestrados, doutorados e pós-doutorados. E você não vai aprender isso com achismo, com orelhada, com opiniúdos. Você vai aprender com quem é banca de seleção. Sem achismo. É o que está funcionando no momento. É o que vai te fazer ficar na frente no momento. Às vezes você está a uma estratégia do sim. E aí, por que você não implementou aquela estratégia? Você recebe o não. Eu estou falando de você saber planejar a sua candidatura, inclusive com segurança, com assertividade, a sua rotina de preparação, o que você precisa considerar para se preparar para o processo seletivo, como que você se apresenta como um candidato memorável, aquele candidato que quando a banca termina a entrevista, eles ficam olhando entre si e falam, cara, a gente não pode tirar essa pessoa tem que estar dentro, essa pessoa tem que ser aprovada. Como que você cria esse senso de necessidade na banca? E se torna um candidato memorável. Como que você encanta a banca em diversos momentos, né? E tudo começa lá com o seu planejamento de candidatura, para você sair da manada, sair do candidato comum e se tornar um candidato que encantou. E como que, inclusive, você pode usar inteligência artificial com autoralidade. Como que você pode lançar mão da inteligência artificial para fazer com que a sua candidatura seja ainda mais estratégica. E tudo isso com autoralidade, de maneira íntegra. Ou seja, o que você vai receber nesse workshop é ouro. É ouro, tá? Inclusive, eu vou liberar para você essa lista de todos os mestrados e doutorados. O workshop é o caminho para você planejar com segurança a sua candidatura em processos seletivos e chegar competitivo, de cabeça erguida, peito estufado, em todos os momentos do processo seletivo, para você disputar as primeiras colocações, para você disputar a bolsa. Eu não estou aqui simplesmente te convidando para um workshop que você vai disputar uma das vagas. Eu quero que você dispute as primeiras colocações, as bolsas de estudo. E ao participar, você vai ser capaz de criar estratégias para encantar a banca de seleção e se tornar necessário para a universidade que você decidir se candidatar. É esse o senso, é essa percepção que você precisa provocar na banca. Então, quero te convidar a garantir agora, beleza? Então tá aqui um QR Code, você pode apontar o seu celular e você vai direto para a página, tá? Nesse QR Code aí. Ou se você preferir, você pode printar com o seu celular. Ou, se você preferir, você pode simplesmente digitar o link, né? Tá aqui abaixo, ó, carreiraacademica.com/planejamento de candidatura a mestrados doutorados pós-doutorados. Você ainda pode ver se tem algum botão aqui nesse vídeo e simplesmente clicar nele. Ou seja, várias formas de você se inscrever, de você garantir o seu lugar, de você entrar no grupo dos comprometidos e não daqueles que vivem a candidatura da esperança. Vale a pena se inscrever agora? Se você está com o edital fechado e deseja ser abençoado pela deusa da antecedência, esse é o seu melhor momento. Porque aí você consegue, com muito mais tranquilidade e mais tempo, implementar o que você vai ver lá. Se você está com o edital aberto, você está jogando o cronômetro. Então, é o momento de você acertar e não de você colocar sua candidatura em risco. E nada mais fácil de você implementar do que aquilo que já foi validado por milhares de pessoas. Então, você pode se deixar de se inscrever depois? Sim, claro que você pode. Agora, existe um custo de você adiar certas coisas. E adiar planejamento, o custo é muito alto. Mas é muito alto. Então, esse é um momento bem precioso, bem especial para você chegar, mão da brasa e sair
dessa situação que, às vezes, hoje muitas pessoas estão de perderem tempo lendo bibliografias, perderem tempo criando projetos de pesquisa, perderem tempo indo para se inscrever lá, às vezes em outra cidade, perdendo dinheiro da inscrição, dinheiro de passagem, hospedagem, e não vão a lugar nenhum. Então, por um valor ridículo, você tem acesso às melhores estratégias de planejamento. Mas tem um outro motivo também. Esse valor vai aumentando com o tempo. Então, se você clicar agora, você vai ter acesso ao melhor valor. Se você deixar para clicar na semana que vem, ou daqui a um mês, ou daqui a um ano, talvez o valor seja outro. Tá? A gente está aqui com uma condição especial para quem está assistindo esse vídeo. Então, sabe que às vezes quando passa na internet, né, o vídeo passa, a gente não consegue mais resgatar o vídeo, a gente não consegue mais saber onde a gente viu. Então, haja agora. Faça esse voto de comprometimento em você. Não siga no amadorismo ou no achismo. Sim, de coração, não siga. Porque no final das contas a conta é sua. E a conta é de dinheiro e de tempo perdido. E mais, um ano. Um ano. Isso daí é mestrado, metade de um mestrado. Um ano que você adia, às vezes, um sonho, porque você não agiu nesse exato momento. Então, coloquei aqui o QR Code de novo, basta você apontar a câmera do seu celular, ou se você preferir tirar print, pode tirar print, ou você escreve aí o site no seu navegador, ou você procura, às vezes tem algum botão aqui, e você procura o botão e manda brasa, beleza? Só que é aquilo, quem entrou vai colher os frutos e vai se apresentar como um candidato diferenciado. Quem não entrou, será que vale a pena? É uma reflexão que eu te trago. Então, entra agora, garante sua inscrição e a gente se encontra no workshop de planejamento de candidaturas a mestrado, doutorado e pós-doutorado. Tchau, tchau.